Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de escatologia. Essa aqui é a aula número 5, né, que a gente vai ver agora. E é uma aula que tem um conteúdo bem extenso, tem bastante coisa aí para a gente ver que ainda a gente não viu a respeito desse assunto. Então, até adiantar para vocês aqui, ó. Hoje a gente vai ver aí tem um conteúdo bastante denso. O primeiro deles é um panorama do livro do Apocalipse, né? O segundo assunto principal que a gente vai ver vai ser o Império do Anticristo, que é a profecia da visão de Daniel, que é uma profecia importantíssima para entender todo esse contexto, e inclusive ela está dentro do contexto de Daniel 9, da profecia das 70 semanas, que a profecia das 70 semanas veio depois dessa profecia do Império do Anticristo. Vamos entender especificamente a respeito de quem é o falso profeta, tudo isso dentro do panorama do Apocalipse, né? Primeiro a gente vai entender como é que a dinâmica do livro do Apocalipse, e dentro do livro do Apocalipse a gente tem esses 4 assuntos aqui destrinchados para que vão fazer parte, que a gente tira eles de dentro desse livro misturado com o livro de Daniel, né? O Império do Anticristo, a figura do falso profeta, o anticristo e a volta de Jesus, que são esses são esses principais temas aí, né? Vou até trocar aqui a ordem. Esse é o 11 e esse é o 10. O 10º tópico é o anticristo, quem é o anticristo, né? E o último deles, a volta de Jesus. Tem uns pormenores aí que a gente vai comentar também, mas de maneira geral é isso. Então, vamos entrar aí para dentro do nosso estudo. Tem bastante referência aqui, mas as referências que provavelmente você já conhece, o que não conheceu, eu digito aqui na tela e jogo para vocês. Vou deixar a Bíblia online aqui, aberta para a gente também. Vou até jogar aqui. Bíblia online, já deixar o livro do Apocalipse engatilhado aqui para a gente ver. Essa parte eu vou cortar. Apareceu o anúncio ali impróprio, não é legal. Enfim, vamos lá. Então, deixar aqui o livro do Apocalipse engatilhado. Fazer o ponto de corte. Então, deixar aqui o livro do Apocalipse engatilhado para vocês, e eu vou comentando aqui, né, os pormenores do livro. Vou voltar aqui para minha tela. O livro do Apocalipse, né, como que é a dinâmica do livro, né, como que o livro funciona e o que é legal a gente entender a respeito desse livro, né. O nome Apocalipse, ele vem do grego e significa desvendar ou revelar, né. Na introdução dele, aqui nos versículos 1 ao 3, vou projetar aqui. Olha que interessante a gente ver aqui. Ó. Apocalipse 1, do 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Né? Aqui já deixa claro a intenção do livro. Né? Além disso, nos capítulos 21, 1, 3 e 4. Vamos lá ver. Olha aqui um dos propósitos do livro, né? Capítulo 21, versículo 1. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Opa. Nesse capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, a gente vê
claramente qual que é o propósito do livro, né? E o interessante aqui é no próprio versículo 3 o que ele fala, ó. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Então é o único livro, aliás, da Bíblia que ele cita essa afirmação, né? Que bem-aventurado, lembrando lá dos evangelhos, né? Mais que feliz é aquele que lê e ouve as palavras dessa profecia. Então aí por si só já é uma boa justificativa de que Apocalipse é um livro que deve ser estudado. É importantíssimo que ele seja estudado pela Igreja de Cristo. Ele é um livro profético, né? Onde Jesus trata das coisas que aconteceriam e mostra os detalhes do que vai acontecer, principalmente durante o período da Grande Tribulação. E ele se complementa junto com os capítulos de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Tá todo mundo dentro do mesmo contexto, né? Assim como o restante de toda a Bíblia, mas muito mais claro até do que os demais livros, o livro do Apocalipse, ele é centralizado em Cristo. Você percebe essa centralização em Jesus claramente no livro do Apocalipse, até mais do que em alguns outros livros que mostram apenas algumas figuras de Jesus. Aqui a pessoa de Jesus Cristo, a figura dele é muito forte no livro, porque inclusive é ele glorificado que aparece para João no início do livro, né? Então, Jesus, ele domina o livro do Apocalipse do começo ao fim, né? E o que ele fala especificamente no livro do Apocalipse? Ele fala de 4 assuntos específicos. O primeiro, a respeito da sua segunda vinda. O segundo assunto, a respeito do seu reino milenar, que é os 1000 anos, né, que a gente comentou no estudo passado. O julgamento final e a vitória sobre Satanás. Então esses são os 4 principais assuntos do livro do Apocalipse. E por incrível que pareça, apesar das pessoas correrem um pouco dele, ele é um livro prático, muito prático, né? Se a gente pegar o fio da meada, a gente consegue entender o Apocalipse sem criar mitos, né, em cima do livro, mitos desnecessários, né? Então ele é um livro prático nesse sentido, tem afirmações claras, diretas, né? E é muito bacana. Em particular, é meu livro preferido da Bíblia. Depois dele vem o Evangelho de João e o livro de Malaquias, é um livro bem bacana também. Inclusive, existem profecias dentro do livro de Malaquias, coisas relacionadas ao fim também, né? Então, dentro do livro do Apocalipse existem muitas informações que podemos entender claramente e aplicar. Um bom exemplo disso é o trecho das 7 igrejas, que a gente vai comentar já a respeito deles, né? Que mais que ele mostra de interessante? Ele mostra uma visão otimista a respeito dos tempos do fim. Por quê? Para a Igreja de Cristo, ele mostra que o que acontecer, a gente vai estar com Deus. A gente vai estar na presença de Deus. Mesmo que a gente seja morto, seja perseguido, vai estar na presença de Deus. Isso é bem legal de ver a respeito da Igreja de Cristo nesse livro. Outra coisa legal, ele é um livro que fala sobre a ira de Deus. E isso é bem importante de ressaltar, né? O que ele mostra? O dia em que a justiça será feita na terra. É uma coisa que a humanidade hoje clama por justiça, né? Olhando aqui o microfone. Que a humanidade clama por justiça. Muita corrupção, muita coisa errada acontecendo. E é um dos clamores da sociedade hoje, né? E ele mostra também essa justiça sendo feita, mostrando as cenas entre o céu, mostrando a alegria dos redimidos, né? E a terra, mostrando a agonia dos incrédulos. Então tem esses paradoxos dentro do livro do Apocalipse. Quem escreveu? Ele claramente fica também no início, logo no início do primeiro capítulo. Ele é de autoria, ele é ditado por Jesus ao apóstolo João. O João que é o autor humano dele, né? Mas o livro é claramente ditado pelo próprio Jesus, né? Que João foi um dos 12 apóstolos, né? Que ele era pescador. E o apóstolo João também escreveu o Evangelho de João e as epístolas de 1ª, 2ª e 3ª João. A data e local, né, que o livro foi escrito. João, na época que Apocalipse foi revelado para ele, foi revelado mais ou menos ali em 95,
depois de Cristo, né? E João ele estava preso na ilha de Patmos, ele estava exilado nessa ilha por causa da perseguição aos cristãos. Na época, o imperador era o imperador Domiciano, e isso ocorreu entre 94 e 95, essa perseguição ferrenha em cima dos cristãos. Existe uma história até que fala que João foi mergulhado num tacho de óleo e não aconteceu nada com ele, mas isso é história, não sei se realmente procede, mas aconteciam coisas assim incríveis, né? Com a maneira incrível no sentido da vida deles ser preservada de maneira incrível ali na época, né? O contexto histórico do livro. Na época, a Igreja de Cristo estava com 66 anos e sofria uma severa perseguição. Por que eu estou comentando esse contexto histórico? Porque isso tem relevância para entender muitas das afirmações que são faladas no livro. Então, a Igreja de Cristo estava ali mais ou menos com 66 anos, estava sendo perseguida de maneira ferrenha por esse imperador Domiciano, e existiam algumas perseguições ali na época, né? A primeira grande perseguição em cima da Igreja de Cristo foi feita por Nero, entre 64 e 67 depois de Cristo. Quem era Nero, né? Nero era um imperador com características de psicopatia, e ele matava homens e mulheres queimados. Ele foi famoso também por lançar os cristãos às feras, né? A história lá de lançar os cristãos no Coliseu Romano, né? Os cristãos eram motivo de show para as pessoas verem os cristãos serem comidos por leões, e também crucificou vários cristãos, né? Acredita-se que Paulo e Pedro tenham morrido pelas mãos desse imperador Nero. Isso faz parte do contexto histórico, né? Essa foi a primeira grande perseguição que a Igreja de Cristo sofreu. A segunda grande perseguição foi promovida por esse imperador, o Domiciano, ou Dominiciano, acho que é Domiciano o nome dele, né? Eu escrevi aqui dos dois jeitos, que foi por volta de 95 depois de Cristo. Diz a história que morreram mais de 40 mil cristãos por conta dessa perseguição. E a terceira grande perseguição que a Igreja de Cristo sofreu na Antiguidade, nessa época, foi pelo imperador Trajano. E essa perseguição, na época que Apocalipse foi revelado, ela estava para se iniciar. Segundo a história, essa perseguição ela começou mais ou menos ali em 98 depois de Cristo, né? E o que mais que o livro de Apocalipse mostra que é interessante relacionado à Igreja de Cristo, né? Ele vai mostrar os primeiros problemas da igreja, né? De maneira profética. Os problemas da igreja, é interessante que a gente consegue ver alguns deles no livro de Coríntios. Nas epístolas de 1ª e 2ª Coríntios, principalmente o livro de 1ª Coríntios, você percebe que é um livro de perguntas e respostas ao contrário. Ali são várias respostas que Paulo dá para a igreja, e o legal ali é a gente tentar adivinhar quais que são as perguntas, né? E ali mostra a Igreja de Cristo já passando por problemas no início. E o livro do Apocalipse mostra esses problemas também, né? A perseguição, e a própria igreja começava a mostrar sinais ali de corrupção e de apostasia também já naquela época. E Jesus Cristo falou isso também, né? Nosso Senhor Jesus, que ia ser inevitável que os escândalos viessem, mas aí por meio daquele de quem os escândalos aparecessem, né? E também ele fala a respeito do joio e do trigo, né? Mas que não pode arrancar não pode arrancar o joio, porque o joio se parece muito com trigo, ou seja, os dois são muito parecidos, mas pelos frutos você vai discernir quem é um e quem é outro. Agora, as interpretações do livro. Como entender, né, o livro do Apocalipse? Existe uma máxima, né, que eu até comentei na primeira aula, que Bíblia interpreta a Bíblia. E existe uma regra muito legal dentro do estudo bíblico, que se você vê um determinado texto, uma determinada doutrina, uma ideia, essa ideia ela vai ser confirmada dentro da própria Bíblia. E isso exige estudo, porém nos traz uma segurança muito grande para poder estudar as Escrituras. E o livro do Apocalipse, ele segue essa mesmíssima lógica, né? Por quê? Ele possui referências e alusões ao Antigo Testamento
e muitas figuras do Antigo Testamento. Especificamente, ele é muito conectado aos livros de Ezequiel, Daniel e Zacarias. Então é importantíssimo você conhecer esses 3 livros para poder entender o contexto profético e muitas das figuras que são dadas no livro do Apocalipse. Então, vou começar aqui a jogar nossas anotações. Os livros aqui que são importantes você conhecer aqui, ó. O livro de Daniel a gente já vem falando a respeito dele, né? Porque dele que vem a profecia das 70 semanas e vão vir outras profecias que a gente vai estudar ainda hoje, né? A respeito dos impérios mundiais. Então, Daniel, o principal deles é o Daniel. Você conhecer, fazer pelo menos umas 3, 4 leituras panorâmicas desse livro, mas também é importantíssimo conhecer Ezequiel e Zacarias, né? Qual outra coisa que é importante se considerar dentro do livro do Apocalipse? Deixa aqui minha tela. Vou colocar aqui. Qual outro ponto que é importante se considerar? Ele é um livro de muitas visões. João tem muitas visões. A gente deve ter muito cuidado com elas, com a maneira que a gente interpreta elas, porque é daí que vem muita coisa torta relacionada à interpretação do livro do Apocalipse, né? Por quê? A gente deve ter esse cuidado para não perder a lição principal que cada uma dessas visões dá, né? Às vezes se prendendo em algo desnecessário. Até na leitura geral da Bíblia, é muito importante a gente saber identificar o contexto e saber identificar a mensagem que aquela determinada passagem está mostrando para a gente. Não cair no erro de tentar enxergar o que o texto não está falando. Sabe, olhar o texto de forma subjetiva ou olhar o texto de forma qual a palavra? Me fugiu a palavra agora. Relativizada, ou então relativizar o texto. Então, se existe uma outra regra, se você consegue entender claramente a mensagem ali que está falando no texto, não procure outra. Se o texto já está claro por si só, já foi. Sabe? É daí que a gente consegue discernir o que é alegoria e o que não é alegoria, tanto dentro do livro do Apocalipse como em outros livros da Bíblia. Então, tomar esse cuidado para não se prender em algo desnecessário dentro do livro, né? Coar um mosquito e engolir o camelo, que é o que Jesus fala. Outra coisa, outro fato que é importante se considerar que João ele estava em 95 depois de Cristo. E tem um detalhezinho bem interessante aí, porque o mundo, de maneira geral, até o ano de 1900, ele foi praticamente a mesma coisa. Surgiram algumas máquinas ali na época da Revolução Industrial, em 1800, né, no período ali no século de 1800, naquele período de 100 anos, mas o mundo veio sofrer essa transformação drástica que levou a tecnologia que a gente tem hoje de 1900 para cá. Isso significa o quê? Que João, ele estava vendo muitas figuras relacionadas ao futuro. Então, muita gente acredita que ele viu a respeito de eventos, lugares, pessoas, aviões, coisas que ainda não existiam na época dele, e ele não tinha nenhum termo de comparação, nenhum padrão de comparação para poder descrever o que era aquilo. Então, a gente, por dedução, consegue perceber a que ele estava se referindo. Mas João, ele viu, imagina João vendo um caça bombardeando uma determinada nação, um determinado lugar. Imagina João vendo um míssil sendo lançado. Ele não fazia ideia do que era aquilo, né? O máximo que ele tinha de referência era navio, que já existia na época dele. Mas boa parte das coisas que ele viu sendo reveladas para ele a respeito do futuro, ele não fazia a menor ideia do que era. Então é importante a gente ter isso em mente. E isso levar a gente a ter cuidado com certas interpretações, né, do que a gente tá lendo. O livro, então, ele se divide em 3 partes principais, que João descreve sobre 3 períodos de tempo, né, que o Apocalipse fala. O capítulo 1, que ele fala isso, né? Escreva, né, as coisas que você viu como eram naquele tempo.
Aliás, escreva as coisas que você viu, ou seja, as coisas como eram naquele tempo. O capítulo 2 e 3 fala a respeito das coisas presentes, né? Por quê? Esse capítulo, os capítulos 2 e 3 do Apocalipse, eles são representados pelas 7 cartas às 7 igrejas da província da Ásia Menor. E quais as características dessas cartas, dessas 7 cartas às igrejas, né? Elas mostram a igreja no tempo, como era a igreja de Cristo ainda no tempo de João, e profeticamente ela vai mostrar a igreja de Cristo como ela é hoje. Esse trecho das cartas do Apocalipse, é importante a gente entender que ela se refere a existem 3 formas da gente ver esse período das cartas, né? Que é a aplicação literal, que realmente eram igrejas que existiram naquela época na região da província da Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia. Existia a aplicação profética, que se refere a 7 períodos da Igreja de Cristo, e ainda existe a aplicação pessoal, que a gente pode identificar em nossas próprias vidas ali, se identificar com alguns daqueles períodos que as igrejas estão enfrentando, né? Mas vamos nos prender à interpretação literal, que realmente se tratava de 7 igrejas, e a interpretação profética, que se refere a 7 períodos que a Igreja de Cristo vai passar até a volta de Jesus. Isso é importantíssimo pegar. Se você perceber, o trecho das 7 igrejas do Apocalipse, ele tem por si só uma característica bem clara. Por quê? Jesus ali ele começa se identificando. Quer ver? Eu vou abrir aqui para a gente ver isso como exemplo. Olha aqui, ó. Vamos analisar aqui a carta à igreja de Éfeso, por exemplo. Vou projetar aqui minha tela. Vamos analisar aqui essa característica que as cartas apresentam. Escreva ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, para cada uma das igrejas, ele se apresenta de uma forma. Quer ver? No Apocalipse 3. Olha como é que ele se apresenta para a igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras. Vou mostrar outra igreja aqui. Aqui, ó. Aqui ele começa a se apresentar para a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, o que eu quero mostrar com isso? Para cada uma das igrejas, Jesus se apresenta com alguma característica específica. Isso é bem legal da gente ver. Depois, ele vai falar a respeito das obras que a igreja tem feito. Ele descreve como que a igreja tem se comportado. Depois, ele faz a repreensão. E depois ele faz a recompensa para cada uma dessas igrejas. São 7 igrejas. 5 das igrejas, elas são repreendidas. Somente 2 igrejas não sofrem nenhuma repreensão. E são justamente as 2 igrejas perseguidas, que é a Esmirna e a igreja de Filadélfia. A igreja de Esmirna representa a igreja do início da era cristã, que foi a primeira igreja perseguida. A igreja de Filadélfia representa os remanescentes que vão estar firmes na época do fim dos tempos. Isso inclui a gente e as pessoas que vão presenciar ali, vão ter ficado e se converter durante a grande tribulação. A carta de Pérgamo...
Cadê? A igreja de Laodiceia, por exemplo, ela representa a igreja do final dos tempos e da grande tribulação. Então, o que acontece? Para cada uma das igrejas, Jesus se apresenta, ele fala das obras e ele dá uma recompensa. Essa recompensa, ela é relacionada com algo, ele fala algo que é direcionado à vida eterna. É uma recompensa sempre remetendo à vida eterna para todas as igrejas, mesmo as igrejas mais apóstatas. Se eles se arrependerem, a recompensa é sempre algo relacionado à vida eterna. Então, essa é a estrutura da carta das 7 igrejas. Então, elas mostram o período da igreja do tempo de João e elas mostram profeticamente os 7 períodos que a igreja de Cristo passou, desde o início, lá quando foi fundada em Atos, até a volta de Cristo no final da grande tribulação. Isso é coberto pelos capítulos 2 e 3. Dos capítulos 4 até o 22, Jesus fala das coisas que devem acontecer. Então ele é dividido em 3 partes, né? Sobre as coisas que você viu no capítulo 1, sobre as coisas presentes no capítulo 2 e 3, e sobre as coisas que devem acontecer, que cobre o capítulo 4 ao 22, né? Do capítulo 4 ao 22, no livro do Apocalipse, mostra os eventos a serem revelados após a era da igreja, que começa no capítulo 4:1 com a igreja arrebatada no céu, até chegar aos novos céus e a nova terra, lá no capítulo 21. Então vou colocar aqui vou anotar para você essas 3 principais divisões do livro do Apocalipse, né? Que está no... Escreva sobre as coisas que você viu. Vou colocar aqui, né? Ponto 1. Escreva sobre as coisas que você viu. Ponto 2. As presentes, que corresponde à era da igreja. E o ponto 3, as coisas que devem acontecer, né? Esse aqui da Igreja de Cristo pega os capítulos 2 e 3. E essa daqui pega dos capítulos 4 ao 22. Então, basicamente, essa é uma divisão básica e clássica do livro do Apocalipse, para você entender bem como que ele funciona e como que é a dinâmica do livro, né? E tem mais, né? Tem bastante coisa aqui pra gente ver ainda a respeito dele, né? Tem um panorama aqui a respeito dos capítulos, né? Um plano geral dele aqui. Vou tentar colocar aqui na tela para você ver. Vamos lá, para facilitar para vocês, eu coloquei aqui um resumo geral de todos os livros do Apocalipse. A anotação aí não tá das mais bonitas, né? Que é uma foto aqui que eu acabei de fazer das minhas próprias anotações. Mas dá para ver claramente aqui as divisões do livro, né? E a gente passar por cada uma delas, né? Como é que é um resumo geral do livro do Apocalipse, com certeza vai facilitar bastante para você, né? O capítulo 1, isso capítulo por capítulo, ó, um panorama geral dele, ó. O capítulo 1, não sei como é que a nitidez que vai estar de estudar na tela, tentar aumentar mais um pouquinho para a gente ver aqui com detalhes, ó. No capítulo 1 ele trata da revelação de Jesus Cristo e a saudação às 7 igrejas. O capítulo 2 e 3 ele trata especificamente da carta às 7 igrejas do Apocalipse. No capítulo 4 ele dá uma visão do trono de Deus. Ele mostra a igreja diante de Deus, um período de adoração muito grande ali no céu. O capítulo 5 ele mostra a revelação do livro, que é um livro selado,
que ninguém pode abrir, somente Jesus é capaz de abrir esse livro. E João, a passagem mostra João caindo em prantos, porque não foi encontrado ninguém na face da terra capaz e digno de abrir esse livro, somente Jesus que abre esse livro. Quando ele abre esse livro, é quando vem os selos, né? Que são os períodos dos selos, trombetas e as taças, que são algumas divisões aí do livro do Apocalipse, que eu vou comentar algo já interessante a respeito disso, né? Então, os primeiros 6 selos, de maneira unânime, né? Todo mundo tem certeza disso. O que mostra a abertura desses 6 primeiros selos? O início da grande tribulação de fato, a grande tribulação acontecendo. E tem uma peculiaridade a respeito disso, que fala o seguinte, lá no capítulo 6. Vamos lá para a gente ver. Isso é bem importante da gente ver. Ó, fala aqui no capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi os 4 animais, que dizia como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Aqui, esse versículo 2, ele é motivo de uma certa controvérsia. Por quê? Porque existem alguns escritores, alguns autores, que eles acreditam que ele se trata a respeito de Jesus Cristo, mas não é. Por quê? Porque lá no capítulo 19 a gente vai ver também a revelação do outro cavaleiro branco, e é diferente desse cavaleiro aqui. Vou até deixar anotado para a gente comparar uma passagem com a outra. Isso é importante comentar, que é um motivo de grande controvérsia dentro do livro do Apocalipse. Nesse capítulo aqui do Apocalipse 6, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar o início da grande tribulação e os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse, que cada um vai fazer uma coisa diferente, mas para você entender o contexto geral do capítulo. O capítulo 6, ele mostra o início da grande tribulação. Quer ver? Vamos lá no 19. Aqui, ó. Aqui é o trecho do capítulo 19. Vou colocar lá nas nossas anotações, para a gente comparar uma passagem com a outra. O que acontece? No capítulo 6, ele relata o início da grande tribulação e a revelação dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que cada um tem uma função diferente ali. Você lendo, você vai ver claramente o que cada um vai causar. Basicamente, pestes, fomes, várias catástrofes que vão ser liberadas por esse cavaleiro. O cavaleiro do Apocalipse 6 é diferente do cavaleiro do Apocalipse 9. O do Apocalipse 6, ele se trata de uma figura do anticristo. E o do capítulo 19 é Jesus Cristo em pessoa voltando. A diferença de um texto para o outro. Aqui é o cavaleiro do Apocalipse 6. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Olha o 19, o cavaleiro branco do capítulo 19. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. São diferentes, inclusive o contexto. Aqui é um contexto de desgraça sobre a terra. Aqui é um contexto de salvação sobre a terra, da volta de Cristo mesmo. Então, é importante você pegar essa diferença entre os cavaleiros do Apocalipse. Isso no capítulo 6. O capítulo 7, ele vai mostrar a escolha dos 144 mil selados. Quem são esses 144 mil? São 144 mil judeus, a Bíblia é específica, são 144 mil, não é figurativo, não é uma alegoria, são pessoas mesmo que vão ser escolhidas. Com qual função? A função desses 144 mil vai ser pregar o evangelho durante o período da grande tribulação. E o que fala? Vão ser 144 mil homens, 12 mil de cada tribo de Israel. E por que é homens? Porque fala especificamente que vão ser homens lá que nunca tiveram contato com mulheres, né? 144 mil homens puros. E a função deles vai ser pregar o evangelho por todo mundo, além dos anjos e além das 2 testemunhas. Então, o capítulo 7 mostra
especificamente esses 144 mil selados. O 8, ele vai falar das primeiras 4 trombetas, que é uma continuação aqui do período dos selos. Um período se entrelaça pelo outro. Assim é uma das interpretações. Eu vou comentar já já a respeito disso. O capítulo 9, ele mostra o início da 5ª trombeta, que é o chamado primeiro ai, né? Que você vai ver nos versículos 1 e no versículo 11, né? Que é uma expressão mesmo, né? Tipo, coitado dos que estiverem na terra, depois que essa trombeta for anunciada. O 10 é o anjo e o livro. O capítulo 11, ele fala a respeito das 2 testemunhas. Esse capítulo aqui das 2 testemunhas tem muita coisa curiosa a respeito disso, né? Você pode pesquisar algumas coisas sobre a grande testemunha, e tem gente que acredita que é a volta de Moisés e Elias, por causa de algumas figuras, né, que o texto passa. Não dá pra gente entrar nos pormenores disso agora. É só um panorama. No capítulo 12, ele começa a mostrar a ascensão do anticristo. Eu até coloquei o 12 e o 13 aqui. O 12 está vazio porque ele se completa junto com o capítulo 13. Eles tratam basicamente do mesmo assunto e eles mostram o início eles mostram em detalhes, né, quem vai ser o anticristo e quem vai ser o falso profeta, que a gente vai comentar a respeito deles ainda hoje, né? O 14, ele vai mostrar o encontro do Cordeiro e os 144 mil, né? É bem interessante. O 15 e o 16, ele vai mostrar o início das taças da ira de Deus, que é um outro período de aflição ainda maior na terra. E o 17 e o 18 são bem interessantes aqui. É um assunto interessante de eu dar uma comentada a respeito dele. O 17, ele fala a respeito da Babilônia, e o 18, ele fala a respeito da queda da Babilônia. O que é isso, né, dentro desse contexto escatológico? Na Bíblia, existe o chamado conceito da Babilônia. O que é isso? Lá em Gênesis capítulo 11, né, entre o 10 e o 11, tem aquela passagem da Torre de Babel. Então, tudo que foi basicamente ali, tentando parafrasear o que acontece ali, pouco antes do dilúvio, pouco antes daquele capítulo 10 e 11 de Gênesis, havia acontecido o dilúvio, certo? Qual foi a ordem que Deus havia dado para Noé e para os filhos deles no dilúvio, que eram para eles irem e se procriarem, né? Depois que a terra estava voltando a ser restaurada. O que a Torre de Babel fez? A Torre de Babel estava unindo todos os homens num lugar só, e eles tinham o intuito de tentar chegar até Deus. E muita gente acredita, muitos escritores respeitados acreditam que ali foi o início de todo o paganismo do mundo, porque na verdade eles estavam tentando criar era algo espiritual. O que mostra ali? Deus confundiu a língua de todo mundo para ninguém se entender mais, e espalhou todo mundo sobre a terra de novo. Só que o que acontece? A partir dali, começa a se criar esse conceito Babilônia dentro da Bíblia, que significa o quê? Tudo que é relacionado a esses 2 sistemas. O sistema da Babilônia religiosa, que é todo o paganismo religioso, e o sistema político e econômico, que é também conhecido como o sistema da Babilônia política, vem relacionado nessas 2 passagens. O que essas passagens mostram? A queda e a destruição desse sistema mundial, que é claramente o que a gente vê, e a Bíblia fala a respeito disso, né? Existe o sistema mundial, que a Bíblia fala? Que o mundo jaz o maligno. O que aconteceu lá em Gênesis 3,15? Por isso que a gente estudou aquela passagem de Gênesis. Ali mostra Adão dando uma procuração para Satanás dominar o mundo. Então, esse conceito Babilônia, ele fala do sistema mundial e da maneira que o mundo se comporta, que é um jeito totalmente fora dos padrões de Deus. E fala também desse conceito religioso. Por quê? Se você estudar um pouquinho a respeito das várias religiões que existem, vou colocar minha tela aqui de volta. Cada religião, ela tem uma maneira do homem se ligar até Deus através de obras, através das coisas lá que eles fazem, e todas elas têm
tem algo específico que todas elas estão esperando a volta de algum líder máximo, né? Os islâmicos, por exemplo, eles estão esperando a volta do Mahdi, que é o último dos imãs, né? Que a gente vai comentar a respeito disso já já. O budista está esperando a última reencarnação de Buda. Os espíritas estão esperando uma última volta de um profeta. Então, basicamente, as religiões do mundo, elas são interligadas. Porém, todas elas, inclusive os judeus eles estão esperando a primeira vinda de Cristo ainda, né? E todas elas têm uma característica em comum. Todas elas odeiam cristãos e odeiam judeus. Mas o conceito Babilônia, ele mostra basicamente isso, como que funciona esse sistema político, econômico e religioso mundial. É daí que vem a ideia de que o anticristo ele vai ser um grande líder político, econômico e vai ter esse poder religioso através do falso profeta. A gente vai entender isso, que a gente vai estudar ainda a respeito deles dois ainda hoje. Então, os capítulos 17 e 18 eles mostram como que vai ser a queda desse conceito babilônico e como vai ser a destruição do sistema do mundo, sistema mundial, e como vai ser a queda desse sistema religioso mundial. Se você perceber hoje, existe uma força muito grande a favor do ecumenismo, né? Isso é muito forte nos nossos dias. E dessa união que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões têm o seu bem e as ideias em cima disso, né? Basicamente, é a demonstração clara desse sistema babilônico. E todas as religiões do mundo, elas têm uma fundamentação na antiga Babilônia, que é o berço de todas as religiões, né? De toda a religião pagã. Tem muita coisa interessante a respeito disso. O outro texto aqui interessante é o 19, que ele mostra a destruição da besta e a destruição do falso profeta lá na Guerra do Armagedon. O 20, ele mostra a respeito do milênio, como que vai ser, os detalhes desse governo milenar. Você fizer uma leitura panorâmica, você já vai perceber, claro e literalmente, como é que vai ser esse governo milenar. Não precisa nem a gente entrar nesses pormenores e fazer um estudo especificamente sobre isso. O 21, ele vai mostrar como que é o céu, como que vai ser a eternidade. E o 22, ele mostra a conclusão do livro. Basicamente, é esse o panorama do livro do Apocalipse, para você entender bem a respeito dele. A outra coisa que eu ia comentar é o seguinte, deixa eu voltar lá para a tela. Existe uma outra corrente de professores, de autores assim respeitáveis, né, caras de respeito, que eles acreditam numa coisa. Nesse trecho aqui dos selos e as taças da ira de Deus, que está no capítulo 15 e 16 e o capítulo 6 aqui. O que acontece? Muitos autores eles interpretam isso de forma linear. Os 6 selos é um evento e as taças são outro evento. Outros autores eles acreditam que, na verdade, as taças elas são uma repetição da abertura dos selos, só que contando em detalhes como que isso vai acontecer. E faz sentido também essas duas correntes. É interessante comentar a respeito disso para você saber que existem essas duas correntes e que tem caras de respeito que acreditam em todas elas. Mas independente da interpretação, mesmo interpretando os selos e as taças como um evento só, né, como um sendo o detalhamento do outro, né, eles se tratando do mesmo evento contado por pontos de vistas diferentes, isso não atrapalha a interpretação do restante do livro, mas é algo interessante da gente saber que existe sim essa possibilidade. Então esse é o panorama do livro do Apocalipse para você entender como que funciona. Então acredito que vai ficar daqui para frente bem mais fácil para você conseguir ler e entender esse livro do Apocalipse, que é um livro fantástico da gente ler. Agora vamos seguir aí e ir para os próximos assuntos, né? Como eu comentei, no Apocalipse 13 ele fala o quê? A respeito da Babilônia política e da Babilônia religiosa. A Babilônia política e a Babilônia religiosa nada mais são do que o governo do anticristo, né? Se trata do sistema mundial que vai culminar no governo do anticristo, e é o que a gente vai ver agora, a profecia a respeito dos impérios mundiais.